Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de muitas bênçãos. Que o Senhor possa, mais uma vez, ministrar os nossos corações. Peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal, confira a sua inscrição. Se você tiver inscrito, tudo bem. Se não tiver, se inscreva, que às vezes o YouTube ele desinscreve as pessoas. Então, eu estou sempre aqui pedindo para o pessoal confirmar ou conferir a inscrição. Eu vou deixar com vocês um texto da Palavra de Deus lá em 1 Samuel, capítulo 18, no versículo 7, diz assim: As mulheres dançavam e cantando, respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Talvez esse seja um dos relacionamentos mais estranhos, né, da palavra de Deus e mais realista, né? Seja o relacionamento de Davi e Saul. Porque a princípio Saul tratava Davi muito bem. Saul ele tinha muita estima por Davi, e depois ele começa a ver um certo crescimento de Davi, Saul que era o rei, né, no caso, e isso começa a provocar em Saul um desagrado e uma mistura de inveja com ódio, com uma coisa bem estranha, né? Talvez uma certa preocupação por saber, né? Ele já tinha escutado do profeta Samuel que o reino dele seria rasgado e dado a outro melhor do que ele, por conta da desobediência dele, por conta da idolatria, e não porque ele carregava um ídolo para cima e para baixo, mas o ídolo de Saul era ele mesmo. Ele idolatrava o querer dele. Então a rebeldia, a idolatria era igual ao pecado de feitiçaria, foi o que Samuel disse, e por isso seu reino foi rasgado. Então ele tinha esse problema todo com Davi. E quando a gente traz essa relação intrincada entre Davi e Saul, isso vai muito de encontro com aquilo que nós passamos na nossa vida, nas nossas jornadas. Porque às vezes as pessoas elas têm alguma coisa ali que vai além da nossa compreensão, né? E quando discernimos, aprendemos a discernir, nós vemos ali um foco espiritual de uma coisa que talvez à vista humana, aos olhos humanos, a gente não consegue perceber, né? Mas está ali um sentimento, uma mágoa, um ressentimento, uma inveja, uma dificuldade no coração da pessoa. Então Davi, ele demorou um pouco para entender isso, né? E a palavra fala aqui que havia uma canção, quando Davi saiu na peleja, venceu os filisteus e sobretudo venceu o gigante Golias, houve uma canção ali, e as canções elas exaltavam os grandes campeões, os guerreiros, os melhores guerreiros do reino. Então olha o nível que colocaram Davi, acima do nível de Saul, e isso provocou nele uma ira muito grande. A palavra fala que daquele momento em diante, aquilo se indignou muito Saul, ele se indignou muito, e daquele momento em diante ele teve Davi em suspeita. Ele começou a suspeitar de Davi, começou a perseguir Davi. Ali na frente ele tentou matar Davi, e Davi teve que fugir, e ficou aí mais de 10 anos fugindo de Saul, né, da perseguição implacável de Saul. Então, às vezes as pessoas elas nos odeiam, e isso não é nem pelo que nós temos, mas às vezes pelo que nós somos em Deus. Eu digo isso com a maior tranquilidade, porque eu já ouvi de pessoas dizerem, até pregar, né, falando, pessoas importantes, pastores, falando assim: olha, não, esse negócio de perseguição não existe. Como não? Existe sim. Infelizmente existe, porque o coração do homem é muito podre. O coração do ser humano é um coração muito difícil. E às vezes a pessoa ela promove uma perseguição sem perceber. Ela promove uma perseguição e aquilo ali é uma coisa que está ali nela e ela nem consegue. Olha, eu falo que esse relacionamento de Saul com Davi foi tão estranho que em alguns momentos Saul reconheceu a autoridade de Deus, a bênção de Deus, a unção do Senhor sobre a vida de Davi. Quando Davi poupa a vida de Saul, Saul fala: olha, eu sei que tu serás rei. Hoje eu vejo que tu és ungido de Deus. Ele fala, ele reconhece. Então assim, só que ele mesmo assim, ele continuou perseguindo. Ele não parou, ele não cessou. Mesmo vendo em Davi virtudes, mesmo vendo que Davi não tinha nenhuma intenção ruim contra ele, ele mesmo assim odiava Davi. E eu sempre digo, irmãos, a opressão é uma metodologia muito sofisticada que o inimigo tem de
usar uma pessoa, ou de fazer com que uma pessoa sinta um ódio mortal por uma outra pessoa. Porque quando se fala de inimigo, né, Satanás e tudo mais, vem muito aquela coisa do exorcismo, né, do filme O Exorcista lá dos anos 80, né, aquela coisa toda de possessão maligna. Só que o adversário, ele sabe, né, como que funciona o mundo de hoje, a incredulidade. Então, o que é melhor, né? Aparecer vermelhão, com chifre, rabinho, com uma seta no rabo, ou fingir que não existe, né? Acho que é muito mais inteligente, astuto, né? Se passar, né? Ou na verdade, parecer que ele não existe, né? Fingir que realmente não tem diabo nisso, não é psicológico, é sentimental, né? Não tem nenhuma opressão, não tem nenhuma ação maligna. O que na verdade às vezes é sim uma opressão maligna. E Saul foi talvez o personagem bíblico, e aqui eu vou abrir um grande parênteses, talvez o personagem bíblico mais oprimido. O tempo inteiro Satanás oprimia ele, o tempo inteiro ele era atordoado por espíritos. E o texto aqui que nós lemos, ó, se a gente pegar aqui, ó, eu estou no 1 Samuel 18, eu li o versículo 7, 8 e 9. Pega o versículo 10, olha o que diz o versículo 10. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. Esse da parte de Deus, vamos entender aqui, Deus permitiu que aquele espírito se apoderasse dele. Já havia uma brecha, ele já odiava Davi, o ódio já estava no coração dele, ele já tinha se indignado, né? Então o Senhor permitiu, se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias, porém Saul tinha em uma das suas mãos a lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha que situação. Havia nele já ali um espírito maligno que o oprimia ele, fazia com que ele intentasse contra Davi. E talvez você esteja vivendo isso, pessoas que te odeiam, você não sabe nem porquê. Eu já vivi isso. A pessoa te odeia. E o pior, às vezes tem gente que finge que é amigo e te odeia fingindo que é amigo. Eu reparava um fenômeno bem interessante, né? E acho que muito tempo na igreja, desde criança, a gente aprende a lidar com o comportamento das pessoas. A gente cria uma certa percepção quando a gente lida muito com gente, não só na igreja, mas às vezes você está há muitos anos numa empresa, né, num determinado ambiente que você tem ali um convívio, né, uma questão social bem aflorada, né, você tem um convívio diário com um grupo de pessoas, você consegue ter uma sensibilidade para alguns comportamentos. Eu notava que tinha pessoas que eram sorriso de orelha a orelha comigo, brincava, ria e tudo mais, mas na presença de outras pessoas, de algumas pessoas específicas, não de todas, essas mesmas pessoas que comigo sorriam de orelha a orelha, elas mudavam. Elas se fechavam, elas não conversavam comigo direito, elas me tratavam com uma certa distância, até me tratavam mal, maus tratos, vamos dizer assim, né? Indiferença, ou até pior, né? E eu falei, rapaz, de onde vem isso? E aí o Senhor começou a ministrar meu coração, porque sabe de onde vem isso? Porque quando essa pessoa, ela não está perto de você, ela está junto com dessas demais pessoas, ela fala mal de você. E ela exterioriza, ela externa o que ela realmente sente por você. Na sua presença, quando você está sozinho com ela, ri, brinca, né? Por isso que quando ela está perto dessas pessoas de você, ela age dessa forma. E a gente vai entendendo. Então o inimigo ele usa, ele oprime, né? Eu sempre dei o exemplo do volante do carro, né? Você está ali no carro dirigindo, e aí a opressão é quando o adversário está fora do carro e de alguma maneira remota, né? Como se ele tivesse com um controle remoto, ele pontualmente mexe no volante do carro. Você perde o controle, você tenta virar para a direita e vai para a esquerda, tenta virar para a esquerda e vai para a direita, porque pontualmente o inimigo ele vai assumindo ali o controle. A opressão é isso, sobre a consciência humana. O inimigo ele se vale de algumas coisas ruins que já estão dentro do coração da pessoa, como ódio, mágoa, ressentimento, inveja, que foi o caso de Saul. Já a possessão não, é como ele tira a pessoa do banco de motorista e ele dirige, né? Ele assume o comando do carro literalmente. Então é uma coisa bem sofisticada. Agora, quando há uma ação de Deus sobre as nossas vidas, ainda que haja um cenário de opressão, ainda que haja um cenário de perseguição, de dificuldade, foi como o videozinho curto que eu coloquei ainda agora no canal, né?
o Senhor ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Deus ele nos honra na presença dessas pessoas que nos odeiam. Ele faz dessa forma. E aqueles que te odeiam, eles não poderão resistir, eles não poderão ir contra ti o tempo todo. Lembra de Isaac? Isaac cavava poços, os pastores de Abimeleque, não lembro agora o nome, eu acho que era Abimeleque, lá o rei de Gerar, do território filisteu de Gerar, eles iam lá, os pastores dele, e entulhavam os poços de Isaac. E houve uma grande contenda entre eles, entre os homens de Isaac e os homens de Abimeleque. Só que chegou um momento que Abimeleque não pôde mais se opor a Isaac. E ele teve que ir até Isaac e fazer uma aliança. Vai chegar um momento em que essa pessoa que está tentando entulhar os teus poços, está se oprimindo, sendo oprimida contra você, está tentando te acertar, te atingir, te ferir, te magoar, e talvez já tenha o feito em muitos momentos, em muitas oportunidades. Chegará o tempo que essa pessoa terá que fazer uma aliança contigo e haverá um agir de Deus para que a comunhão seja restabelecida. Deus não vai permitir com que você seja desamparado. Deus não permitirá com que você seja humilhado, com que você seja alvejado por essa situação de opressão. Davi, ele entendeu que era o momento de fugir. E a palavra fala que na festa da lua nova, que era uma festa periódica que havia em Israel, o lugar de Davi estava vazio. Davi não estava assentado como todos os dias. Costumeiramente ele se assentava naquele lugar. E foi necessário naquele momento que o lugar dele estivesse vazio. Tem hora que a gente tem que deixar o nosso lugar de assento vazio. Tem hora que a gente tem que se ausentar para que não venhamos a ser atingidos pela opressão. Tem hora que não pode responder a mensagem do WhatsApp. Tem hora que você não tem que aceitar a ligação. Tem hora que realmente tem que bloquear. Tem hora que realmente não pode ir lá na casa da pessoa, não pode ter contato. E isso é necessário em alguns momentos, porque a opressão é tão grande que visa nos encravar na parede com a lança, como Saul queria fazer com Davi. Então, o grande segredo de Davi foi que ele teve o discernimento. Ele entendeu. A palavra fala que desde aquele dia em diante, Davi entendera, lá na frente vai dizer isso, que Saul queria lhe tirar a vida. E por isso ele se ausentou de Saul. É discernir. Peça ao Senhor discernimento e sabedoria para que você consiga ter do Senhor essa retaguarda espiritual e se ausentar desses ambientes e dessas pessoas que muitas vezes fingem querer ver o teu bem, mas na verdade querem ver o teu mal. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite. A paz do Senhor Jesus.